colocou essa mensagem. Na verdade, essa mensagem é do pastor Almir, que surgiu numa conversa. Ele pregou essa mensagem, acho que foi no último culto do ano, acho que no penúltimo culto do ano, naquela semana. Ele veio comentar um fato que ocorreu com ele. Ele estava visitando alguém e alguém fez uma pergunta para ele. E ele me chamou na sala dele lá e numa conversa, falando dessa conversa que ele teve, e ali nós compartilhamos algumas coisas dessa conversa que ele teve, e eu comecei a compartilhar algumas coisas também que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na vida da igreja e tal, e dali começou a surgir uma mensagem, essa mensagem do que é a cruz. Então ali ele começou a montar essa mensagem, e é uma mensagem poderosa, uma mensagem que eu falei, pastor, mas você vai pregar agora, mas eu vou pregar só no início do ano, porque eu creio que é uma mensagem muito boa para nós começarmos o ano com o propósito, de não que Deus, em primeiro lugar, venha fazer a nossa vontade, mas que nós possamos estar aqui com o nosso coração em primeiro lugar para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Nós temos muitas vontades, eu estou com muita vontade esse ano de muitas coisas, mas nada na minha vida vai acontecer se eu não entender que em primeiro lugar, eu e você, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui, para que a vontade do Senhor seja cumprida na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida daqueles que são da nossa família, no nosso ministério. Entregar tudo ao Senhor. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque a vontade de Deus, querido, sempre ela é melhor do que a nossa vontade. E naquele dia eu falei para o pastor Meir, por muitas vezes, porque eu querer fazer a minha vontade, que a minha vontade prevalecesse, eu perdi muitas oportunidades de ver Deus agir na minha vida, e às vezes de agir até na vida da igreja. E eu comentei algumas coisas com ele, né? Às vezes da teimosia, às vezes de querer impor aquilo, algumas coisas para Deus, e impor também algumas coisas para as pessoas. E quantas coisas nós deixamos de viver por conta disso, até que eu entendi, há uns 2 anos e meio, 3 anos para cá, eu venho entendendo algumas coisas, alguns segredos de Deus, que Deus vem revelando. Porque Deus é assim, irmãos, em Lamentações, Deus fala assim, clama a mim, que eu vou te mostrar coisas grandes, que ainda você não descobriu, que estão ocultas. Então quando você começa a clamar a Deus, Deus vai revelando coisas para você, que você ainda não conhece, ainda não sabe. Por conta disso, nós deixamos de viver algumas coisas. Aí você começa a clamar a Deus, e Deus vai revelando algumas coisas da sua vida, da sua história, do seu jeito. Aí você vai começando a entender os caminhos de Deus, aí você começa a ver quantas coisas, se você seguir, você consegue em Deus, sem fazer esforço nenhum no descanso. Amém? E por isso que Deus fala que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Então quando você dorme no descanso, Deus está trabalhando por você, e é isso que você vai viver esse ano. E pensando nisso, eu queria ver para você, irmãos, quantos têm grandes expectativas nesse ano? Quantos têm? Quantos estão com grandes expectativas que essa profecia, que essa abundante chuva de bênção vem na sua vida? Irmãos, essa é a nossa expectativa esse ano. Agora, quantos têm uma expectativa que em 2020, para que isso aconteça, você vai ser diferente esse ano? Quantos que estão aqui que ainda não receberam algo de Deus? Talvez você precise entender que quantas coisas que nesse ano você precisa mudar, e você precisa também ser diferente. Se nada muda, se eu não mudar primeiro. Nada acontece na minha vida se eu não tomar uma posição na minha vida de ser diferente de todos os anos que eu não conquistei algumas coisas para trás.
O que não aconteceu na sua vida em 2019, 18, 17, 16 para trás, ainda não aconteceu, é porque Deus não quer te abençoar. É porque talvez você ainda, existe algumas coisas nas nossas vidas que nós precisamos mudar para receber de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu e você nós precisamos entender que não tem mais nada que Deus possa fazer por nós. Pastor, não tem mais nada que Ele possa fazer por nós? Não. Por quê? Porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo, o máximo que Ele já fez, Ele já entregou a vida. E lá em Isaías, acho que 53, diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si tudo, todo o peso que estava sobre nós. Levou ou não levou? Então, tudo que você possa sentir que está na sua vida hoje, irmão, que possa ser peso, que possa trazer tristeza, que possa ser pecado, que possa ser tribulação, eu e você precisamos entender uma coisa: Ele não vai levar de novo. Por quê, pastor? Porque Ele já levou há 2000 e tantos anos atrás na cruz. A profecia de Isaías foi feita 700 anos antes de Jesus vir. Que Ele levaria sobre Ele todas as dores, enfermidades, pecados, iniquidades, todo o mal. Ele levaria todo o nosso mal, tudo aquilo Ele ia levar na cruz. Mas, irmãos, hoje nós já passamos 2000 e tantos anos. E às vezes nós estamos aqui falando: Deus, faz isso, faz aquilo outro. Irmãos, Ele já fez. A profecia já foi cumprida. Ele já levou tudo na cruz. Hoje não existe mais sobre nós nada disso. Nenhum peso mais existe sobre nossas vidas. Ele já levou. Então Ele não vai fazer mais nada. Agora, o que nós precisamos fazer? Eu e você precisamos fazer. Para que as coisas agora comecem a acontecer na nossa vida, só falta acontecer uma coisa: a minha mudança e a sua mudança em algumas situações. Existem situações da minha vida e da sua vida que precisam ser mudadas. Da maneira de você encarar, da maneira de você viver, da maneira de você pensar, da maneira de agir. Quando nós começamos a mudar isso, o que acontece? Nós estamos dando o quê? Liberdade para que as janelas do céu sejam abertas e as bênçãos que nós precisamos, como abundante chuva, venham sobre nossas vidas. Então, esse ano eu quero ensinar você nisso, logo no começo do ano. Se você quiser ver e viver a abundante chuva de Deus, que já caiu, elas já caíram, as chuvas e bênçãos já caíram. Agora ela vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida quando nós começarmos agora a ter uma postura diferente. E aí vai começar a acontecer algumas coisas na nossa vida que ainda não aconteceram. Agora, para isso, irmãos, eu quero dizer para você que nós precisamos estar dispostos. Eu e você precisamos ter uma disposição para sermos diferentes. Primeira coisa que nós precisamos entender: que Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Amém, queridos? Quantos creem que já foram salvos em Cristo aqui? Essa é uma verdade que não muda, já aconteceu. Mas Ele não é só Salvador, Ele também é Senhor. A Bíblia diz que Jesus, Ele é Senhor e Salvador. O problema, irmãos, que muitas pessoas estão querendo Jesus, somente o Jesus que salva, somente o Jesus que abençoa, somente o Jesus que dá. Mas algumas pessoas ainda não entenderam que para viver esse Jesus, nós precisamos saber reconhecer o quê? O senhorio dele nas nossas vidas. Ele não é só Salvador, Ele também é Senhor. Ou seja, Senhor, o que é? A palavra Senhor significa que dono, proprietário. Nós somos propriedades de Jesus. Então a minha vida e a sua vida agora não é mais vivida naquilo que eu acho,
naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, na minha vontade. Se não fizer, eu não faço, eu não vou mais na igreja, não vou mais na célula, se não for na hora que eu quero, não. Nós temos um Senhor na nossa vida, que determina as coisas da nossa vida. Agora o problema é que hoje, irmãos, muitas pessoas estão querendo só o Salvador. E infelizmente muitas pessoas estão pregando somente o Jesus do amor, o Jesus que só salva, e não estão pregando realmente aquele que é senhorio, estão invertendo a graça. Eu queria que você abra sua Bíblia, eu estou na introdução ainda, viu, irmãos? Abra sua Bíblia aí em Judas, no capítulo 1, versículo 4. Judas está lá no final da Bíblia já, perto de Apocalipse. Judas, esse Judas aqui não é o Judas traidor, viu, irmão? É o Judas que é o meio-irmão de Jesus, tá? Que foi também discípulo de Jesus. Então aqui esse Judas, ele é o irmão de sangue de Jesus, não é o Judas que o traiu. Então está lá no finalzinho da Bíblia, Judas, que é o irmão de Jesus, ali nessa carta ele diz algo muito interessante. Capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 4, diz assim: pois certo homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Eu quero ler agora na linguagem de hoje, para os irmãos entenderem com mais precisão o que o apóstolo Judas está dizendo aqui nessa carta. Na linguagem de hoje diz assim, presta atenção: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Amém, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado esse ano. Você precisa tomar muito cuidado com algumas ministrações que algumas pessoas ouvem, até mesmo na internet, de alguns pseudos ou entre aspas, que se nomeiam pastores, mas não tem rebanho. Não tem rebanho. Simplesmente fazem ministrações na internet, distorcendo a graça de Deus. Ou seja, por que eles distorcem? Porque eles querem continuar vivendo uma vida imoral, não é? Imoral, se infiltram no meio da igreja, distorcendo a mensagem da graça. Então os irmãos percebem que isso não é novo, o que está acontecendo hoje no nosso meio não é novo. Judas, aqui o apóstolo Judas, já alertava a igreja há 2000 anos atrás, que certos homens iriam se infiltrar no meio da igreja, com a ministração da graça distorcida, da verdadeira graça, que é a graça que Jesus nos deu, que Ele é senhorio e Senhor das nossas vidas. Para quê? Para que eles possam continuar disseminando essa mensagem distorcida da graça, para que as pessoas simplesmente vivam um Jesus Salvador e não queiram viver um Jesus Senhor, ou seja, negam o senhorio de Cristo. Então pode tudo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode beber, pode fazer tatuagem, pode fazer isso, pode fazer outra coisa, pode fazer tantas coisas, que nós estamos vivendo o tempo da graça. Então isso aqui não é novo, e nós vemos muitos hoje, né? E eu estava conversando com os pastores um pouquinho antes de nós entrarmos no recesso. O problema é que as igrejas têm vivido exatamente nisso, e quanto que as igrejas estão perdendo
E quanto que os irmãos estão deixando de ser abençoados e viver realmente a palavra de Deus e viver realmente as bênçãos de Deus, porque querem viver hoje um evangelho somente de um Senhor, de um Jesus que salva e que somente ama, mas não reconhece que além dele salvar e dele amar, existe o quê? Ele um senhorio sobre nossas vidas. Então muitas pessoas estão ouvindo esse tipo de mensagem que não traz nenhum benefício para ninguém. Mas aqui, irmãos, Jesus, ele disse algo muito claro lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, você já pode ir abrindo, capítulo 16, versículo 24 e 25. A respeito de como que nós temos que nos comportar realmente agora, para que nós possamos ser merecedores de fato dessa graça, desse favor de Deus sobre as nossas vidas. O que eu e você precisamos fazer para que nós possamos viver de fato um ano de 2020, um ano de muita bênção, muita chuva de bênção em nossas vidas. Entender que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, mas entender de fato aquilo que nós cantamos muitas vezes aqui, tem tudo a ver com Ele, porque não somos nós que fazemos, é Ele que faz. Então muitas vezes nós queremos fazer algo, achar que nós temos a capacidade de fazer alguma coisa, porque Ele já nos salvou, então nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, que nós já estamos sendo, agraciados por isso, nós já estamos vivendo, podemos viver dissolutamente agora, porque nós já temos a bênção. Não é bem assim. Não é bem assim. E eu quero que você entenda esse capítulo que nós vamos ler, de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos. Aqui já começa, irmãos, que Jesus, a Bíblia fala que ele não trata com quem não é discípulo dele. Você está aqui nessa noite é porque você é discípulo de Jesus, amém, queridos? Muitas pessoas não querem ser discipuladas por Jesus, não querem o discipulado de Cristo. Mas aqui ele está tratando com os seus discípulos. Ele diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então eu quero ler também para você, agora, na linguagem de hoje, para que você entenda bem, né? Hoje eu quero ler nas duas linguagens, a tradicional e na linguagem de hoje, para que você possa entender bem o que Jesus está dizendo. Na linguagem de hoje, Jesus está dizendo exatamente isso aqui. Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá vida verdadeira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, é dessa maneira que nós entendemos que Jesus trouxe o Evangelho até nós. Ou seja, aqui ele está dizendo: se alguém quiser vir e me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Ou seja, não fique pensando nos seus próprios interesses. Não pensa no seu próprio interesse. Se alguém quiser vir após mim, diz assim: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Agora, você pode perguntar: pastor, carregar a cruz
carregar a minha cruz. Por que eu tenho que carregar agora a minha cruz? Por que eu tenho que abrir a mão dos meus interesses? Na verdade, meu irmão, de quem era a cruz que Jesus carregou? De quem era? Era dele? Era minha, era nossa. Ou seja, quando ele está dizendo aqui então que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, ou na versão tradicional, negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, ele está dizendo assim: vocês vão fazer algo que eu já fiz. Dos seus interesses você não precisa se preocupar, porque eu estou cuidando. Quando você se coloca dessa maneira, então quando ele fala carregue a sua cruz, ele está dizendo, você vai fazer algo que é muito simples. É muito simples. Você vai fazer algo que eu já fiz. O que você precisa fazer então? É me seguir. Ou seja, as minhas dores, ou seja, ele já levou. Os meus pecados, ele já levou. Os meus erros, ele já levou. Todo o peso da minha vida já estava sobre ele. Agora, o que Jesus pede para mim e para você? Ele fala, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que é se negar a si mesmo, irmãos? O que é você se negar a si mesmo? É você saber que aquilo que talvez que você está pensando hoje, que é um problema na sua vida, não é mais. Algumas pessoas têm o costume de dizer, eu tenho que carregar uma cruz, essa é a minha cruz. Alguém, por conta do marido, ou por conta de um problema financeiro, né? Alguns homens gostam de brincar, né? Que a sogra é uma cruz, não é? Que a doença é uma cruz, que tudo isso é uma cruz. Na verdade, você não precisa tomar de volta essas coisas para você. O que é negar a si mesmo? É você saber que você em si mesmo jamais poderia resolver e solucionar o problema que talvez você começou em 2020, que você pensa que é um problema, que você começou em 2020, mas na verdade não é. Na verdade, quando ele fala assim, negue-se a si mesmo, cada um carregue a sua cruz. Quando ele fala carregue a sua cruz, ele está dizendo o seguinte, eu e você precisamos morrer. Negar a si mesmo quer dizer assim, eu preciso morrer. Por que morrer? Porque enquanto eu não morrer, eu em todo o tempo da minha vida, eu vou querer que a minha vontade, os meus desejos prevaleçam. Ou seja, eu vou querer resolver algumas coisas, e quando eu não resolvo, e quando não acontece na minha vida, o que eu e você normalmente faz? Se entristece com Deus. Se entristece com Deus. Ele está dizendo, você não precisa mais continuar levando esse fardo que para você acha que é pesado. Porque ele disse algo muito interessante, lançai sobre mim todo o vosso peso, todo o vosso fardo. Então o que ele está dizendo aqui? Irmãos, o que seria essa cruz? Então quero dizer para você, essa cruz, meu irmão, não é o seu problema, não é o seu chefe, não é a sua doença, não é a dificuldade financeira que você começou esse ano, não é nada disso. Na verdade, não é nenhum problema que você possa ter hoje, que possa ser essa cruz. Na verdade, essa cruz se resume em uma única coisa, que eu e você, nós precisamos parar de buscar os nossos próprios interesses. É isso que Deus quer. Porque quando nós buscamos, nós tomamos de volta todo o peso que já foi levado na cruz há 2000 anos.
Sabe por que às vezes você se entristece? Ah, pastor, comecei esse ano passado, não consegui nada na minha vida, estou desempregado, estou sofrendo. Não está sofrendo, querido. Sabe por quê? É porque você toma de volta todo o peso que já foi levado na cruz. Jesus disse: lançai sobre mim todo o vosso fardo, todo o vosso peso. Por quê? Porque e pegai sobre si o meu. Por quê? Ele diz que o meu fardo é leve e é suave. Para você entender, é que nós não temos aqui. Se eu tivesse aqui é que hoje não vem mais nem em caixa, né? Já vem só no isopor, naquele plástico protegendo. Mas no passado recente vinha. Aquela geladeira enorme. Imagina uma geladeira aqui de 2 portas, não é? Grande, numa caixa. Imagine isso. Imagina essa geladeira nessa caixa, e essa caixa enorme com essa geladeira dentro. Quantos conseguem carregar essa caixa sozinho, com essa geladeira dentro? Você consegue? Se eu falar para qualquer um dos irmãos aqui, até o Vitor, que é o mais fortão aqui, o mais musculoso da igreja. Fica de pé, Vitor. Fica de pé. Até esse homem forte e musculoso que vocês estão vendo aqui. Se eu colocar aqui uma caixa com essa geladeira, 2 portas, enorme, pode sentar, pesada, e falar para ele: carrega essa caixa para mim até lá, na entrada da igreja. Vai ser muito difícil. É um fardo, é um peso muito grande para ele carregar. Só que essa geladeira pesada que está nessa caixa, grande, enorme, pesada, que eu não posso carregar, esse musculoso que está aqui não pode carregar, nenhum de nós podemos carregar sozinho. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus fala, cada um negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, sabe o que ele quer dizer? A geladeira que está pesada lá dentro, eu já levei. Eu já levei. Só sobrou a caixa. Fica de pé, Fátima. Fica de pé, Fátima. Por favor, Fátima, fica de pé. Ah, já está. Essa caixa eu tenho certeza absoluta. A Fátima, se vier aqui e falar para ela agora carregar essa caixa, ela vai pegar essa caixa que, simbolizando o que Jesus disse, tome a sua cruz e me siga. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa caixa e vai levar facilmente, ela fala. Sabe por quê? Porque todo o peso que estava dentro dela já foi levado na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, esse é o segredo quando Jesus disse: se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Sabe por quê? Porque o peso que estava nela, de pecado, de dor, de tudo que pesava na sua vida, eu já levei. Só sobrou agora a cruz vazia. A cruz não tem mais peso, não existe mais peso nessa cruz. É uma cruz leve, porque ele disse que o meu fardo é leve e é suave. Amém, querido? Por isso que ele está dizendo, queridos, nós precisamos não mais buscar esse nosso interesse, porque são os nossos interesses que traz de volta de novo todo esse peso para a nossa vida. É por isso que muitas pessoas desanimam de estar na célula, desanimam de vir na igreja, desanimam de tantas coisas. Por conta do quê? Porque ainda não entendeu que a caixa agora que é pesada, que talvez você trouxe para esse 2020, ela já está vazia. Você não precisa mais sofrer por conta disso. Agora, por que nós sofremos ainda, meu irmão? Sim, nós sofremos por quê? Porque nós queremos ainda de uma forma teimosa, porque às vezes nós somos teimosos em Deus. Às vezes nós demoramos para cair a ficha. Isso não acontece só com você, acontece comigo também. Eu demoro muitas vezes para cair essa ficha,
que aquilo que eu estou sofrendo, aquilo que tem me tirado o sono, aquilo que tem me preocupado, aquilo que tem me feito chorar, aquilo que tem feito desesperar muitas vezes, eu não preciso, porque Ele já resolveu, Ele já fez. Por isso que Ele está dizendo, eu preciso agora, sabe fazer o quê? É me negar e morrer para isso. E saber e descansar nele, que as coisas vão acontecer, a abundante chuva vai chegar. Mas se você fica sofrendo, e você fica carregando esse peso, você não consegue, eu não consigo. E o que nós precisamos entender esse ano é isso, irmão. Agora, isso nos ensina que nós devemos deixar de fazer a nossa vontade. Porque o que mais atrapalha na vida de um cristão, na vida de um homem e uma mulher de Deus, que já entregou a vida para Jesus, é que ainda nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos ainda que a nossa vontade, naquele momento, naquela hora, daquele jeito, aconteça. Isso aí traz o peso de volta, ou seja, não é mais a nossa vontade, é seguir agora o Senhor como Salvador, não só como Salvador, mas como o senhorio dele, que foi o senhorio dele que levou todo esse peso nosso para a cruz. Foi através do senhorio dele, da autoridade que ele tem, que ele pegou o meu e o seu pecado, as nossas doenças, nossos problemas, tudo, e levou para a cruz. E quando ele disse, está consumada, a graça veio sobre nós, e nós desfrutamos da salvação eterna. Mas se nós não reconhecemos esse Senhor, esse Jesus como Senhor e senhorio dele, nós não podemos desfrutar da graça maravilhosa que ele tem para nossas vidas. Porque requer o quê? Obediência. Requer o quê? Reverência. Requer o quê? Compromisso. Requer o quê? O coração grato a Deus. Requer o quê? Requer fé. Então tudo isso faz parte do senhorio de Cristo em nossas vidas. Agora eu vejo muitas pessoas desanimando. Algumas pessoas que hoje mesmo não estão aqui no culto. Por que não estão aqui no culto? Porque querem fazer a sua vontade e não reconheceram durante anos que não é mais a vontade, não é no tempo, não é na hora que Ele quer, é na hora de Deus, é na hora que Deus quer na vida dele, é na hora que Ele começar a carregar essa caixa vazia. O problema, sabe o que é, querido? Muitos estão dispostos a carregar uma caixa pesada, mas querido, você precisa entender, eu acho interessante isso, irmãos. Às vezes as pessoas se dispõem a carregar essa caixa de geladeira pesada, mas não se dispõem a carregar ela vazia. Por isso que não conseguem desfrutar dessa graça maravilhosa de Deus. Ainda estão carregando uma caixa de geladeira com ela dentro, e ela já está vazia. Hoje nós temos pessoas aqui que não estão no culto exatamente por causa disso, que já começaram 2020 trazendo todo o peso de 19, todo o peso de 18, todo o peso de 17, todo o peso de 16, ainda está trazendo esse peso. Chegou no primeiro culto do ano, não aguento, vou sair da igreja, vou sair da célula, vou mudar de igreja. Como que se mudasse de igreja, mudasse de célula, fosse resolver alguma coisa que já foi resolvida há 2000 anos atrás. Fica só carregando uma caixa pesada que não tem necessidade de um lado para o outro. Então quero que você entenda, querido, você que está aqui nessa noite, glória a Deus. Eu dou glória a Deus por você que está aqui, dou glória a Deus para aqueles irmãos que estão viajando, passeando, desfrutando da bênção do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, eu cheguei de viagem sexta-feira à noite, felicíssimo, fiquei uma semana na praia, desfrutando do favor de Deus na minha vida, graças a Deus, desfrutando. Mas tem irmãos que não estão aqui, porque estão carregando caixa pesada, não conseguem desfrutar dessa graça de Deus, desse amor de Deus, não conseguem desfrutar do favor de Deus, não conseguem desfrutar desse amor, que são amados, não entenderam ainda que são amados. Irmãos, isso acontece. Eu, de alguns anos da minha vida, eu falei para o pastor Almir, alguns anos da minha vida eu carreguei essa caixa pesada. Eu discutia, eu brigava porque eu queria que fizesse, tinha que ser daquele jeito e tal. E, irmãos, quando eu entendi, e eu quero que essa caixa fique cada vez mais leve, irmãos. E às vezes ainda eu sinto que tem algum pezinho dentro dela. Mas eu quero tirar esse ano, em nome de Jesus, todo o peso que existe nessa caixa. Eu quero essa geladeira, eu quero essa caixa de geladeira vazia. A geladeira vai estar lá em casa, lá, né? Só para mim abrir ela, tomar um sorvetinho, alguma coisa. Mas a caixa, irmãos, tem que estar vazia. Eu fico aborrecido, eu fico triste por esses irmãos que não entendem isso.
Sabe? Então isso aqui, queridos, é algo poderoso. Agora, irmãos, não é mais a minha vontade. Jesus disse lá no Getsemane. Jesus disse no Getsemane. Na hora que ele estava para os soldados chegarem, há minutos antes dele ser traído, ele orou ao Pai e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. O que Jesus estava dizendo nesse momento, querido? Que ele não estava disposto a morrer por mim e por você? Não! Ele falou: se tiver um outro jeito, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. Mas ele queria ter a certeza. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Pai. Por que ele orou 3 vezes? Porque ele queria ter a certeza que essa era de fato a vontade do Pai. Ele não queria fazer nada pela vontade dele. Irmãos, quantas vezes você tem orado a Deus quando você pede as coisas para Deus? É da tua vontade ou da vontade dele? Às vezes nós só oramos uma vez, falamos: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Aí você deixa a tua vontade prevalecer. E você pega esse peso todo, entra no ano novo, achando que se não for da tua vontade, você vai carregar esse peso. Mas quando você fala assim: Deus, eu quero esse ano vender minha casa, eu quero um apartamento, eu quero a minha filha se formando na faculdade, eu quero ter condição de ver se ela casa. Mas, Senhor, em primeiro lugar, que seja feita a tua vontade. Porque quando a tua vontade prevalece, eu vou passar um ano sem peso nenhum. Eu vou passar um ano feliz. Agora, quando você só ora uma vez e quer que a sua vontade prevaleça, você já começa a colocar todo esse peso da sua vontade dentro da caixa de novo, crendo que Jesus vai de novo levar. Já levou, irmãos. Não enche a caixa de novo, pelo amor de Deus. Não enche essa caixa de novo, pelo amor de Deus. Faça como Jesus. Jesus fala: Senhor, se for possível, a minha vontade seria muito mais fácil esse povo fosse salvo, fosse resgatado do pecado, sem que eu precisasse levar na cruz todo esse peso. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. E ele orou a 2ª vez, ele orou a 3ª vez. E pela 3ª vez Deus confirmou para ele: a minha vontade é essa, que você leve todo esse fardo, todo esse peso, toda essa angústia, todo esse pecado da humanidade toda, todo o pecado da humanidade toda, meu filho, vai estar sobre você. E aquele que reconhecer que você é Senhor e Salvador, eles vão se tornar também os meus filhos, só que eles não vão precisar levar nenhum peso, porque você já levou. Quando ele entendeu isso, querido, para Jesus ali naquele momento, você acha que para ele foi sofrido tudo que ele passou por mim e por você? Não foi. Você acha que cada chicotada que ele levou, ele sofreu por causa dele? Não. Ele estava sentindo prazer de cumprir a vontade do Pai. Ele não foi para a cruz obrigado, ele não foi para a cruz murmurando, ele não foi para a cruz chateado, ele não foi para a cruz, ele foi satisfeito e feliz, porque ali ele estava cumprindo não a vontade dele em absoluto, mas a vontade do Pai, que era te amar. É assim que é, querido. Então esse ano nós estamos começando o ano assim, meu irmão. Não traga nenhum peso para dentro da tua caixa, não. Fala para Deus: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, mas em primeiro lugar eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso que a tua vontade se cumpra na minha vida. Porque adianta ganhar tanta coisa aí fora, se eu não tiver a tua presença. É o que Davi falava. É a mesma oração que Davi fazia. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, meus irmãos, hoje? Ganhar tudo de bom do mundo inteiro, mas se você não tiver a presença do Pai e não fizer a vontade de Deus. Algumas pessoas estão pregando exatamente isso.
Não, agora você está na graça. Agora é graça. Não, meu irmão, é graça. Quer fazer tatuagem, faz, é graça. Não, quer beber, bebe, é graça. Não, quer pornografia, pode fazer, estamos na graça. Não, precisa isso, não, Deus te ama, Jesus te ama. Deus é assim mesmo. Aliás, se Jesus tivesse vivido no tempo de Adão, ele teria comido a maçã também. Misericórdia, irmãos. Esse é o nível de pregação que alguns estão pregando aí. Não é esse o verdadeiro evangelho da graça de Cristo, não, querido. O verdadeiro evangelho da graça de Cristo é que nós não busquemos nossos próprios interesses, é que nós não confundimos a graça de Deus em libertinagem. A verdadeira graça de Deus é que nós possamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, porque se não fosse Ele carregar esse peso, querido, eu e você estaríamos condenados ao inferno, por conta de tudo isso que nós praticamos no passado. Tudo isso que nós praticávamos no passado, vício, pornografia, briga, a Bíblia diz brigas, dissensões, traições, tudo isso nos levava direto para o inferno, querido. Mas não, Deus nos resgatou do pecado. Deus nos resgatou do pecado, levou nele, já levou esse peso todo nele, na cruz. Nós não precisamos mais disso. Então, meu irmão, nós precisamos parar de querer ter o controle da nossa vida. Pare de querer ter o controle da sua vida. Eu preciso parar de ter o controle da minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes ainda tem que ser do meu jeito. Teimosia. Vamos lançar na cruz toda a nossa teimosia. É uma área da nossa vida difícil, irmãos. Eu confesso para você, para mim também é difícil. Mas eu preciso nesse ano saber que eu não preciso mais desse peso dentro da caixa. Não precisa mais ser do meu jeito, ser teimoso. Deixar essa justiça própria de lado, descansar no Senhor. Nós precisamos disso. Ou seja, parar de ficar se justificando para Deus. Irmãos, ficar se justificando toda hora. Nós precisamos parar disso. Aquele que nos justifica, é Ele que nos justifica. É Ele. Então toda vez que você precisa se justificar de alguma coisa, é porque você não está reconhecendo o senhorio de Cristo na sua vida. Nós só precisamos justificar naquilo que nós infringimos. Agora, para que justificar? Não, é por conta da graça, por conta daquilo, aquilo outro. Para com isso, nós não precisamos. É saber que é Ele que nos justifica. Que foi Ele que levou o peso. É isso que nós precisamos entender. Confiar que Ele está no controle da nossa vida. Negar-se a si mesmo significa morrer para o seu eu. Jesus disse lá em Mateus: toda semente que for lançada em terra, se ela não morrer, ela não pode germinar, nascer, crescer e dar frutos. Ou seja, irmãos, enquanto eu e você não morremos para essas coisas, nós não vamos ver a abundante chuva de Deus chegar na nossa vida. Está vendo por que essa plantinha está crescendo? Sabe por quê? Veio a chuva, irmãos? Veio a chuva? É por causa da chuva? Quantos concordam comigo aqui que essa plantinha que está na mão do homem, ela está desse tamanho por conta da chuva? Dá uma glória a Deus aí. Só isso? Parabéns. Ela só está assim porque primeiro ela teve que morrer. Quantos creem que essa plantinha, ela só está desse jeito porque primeiro ela teve que morrer? Fala a verdade, dá uma glória a Deus aí. A abundante chuva veio, querido, veio ou não veio? E ela está crescendo agora, mas primeiro ela teve que morrer. Então você quer ver a abundante chuva de Deus na sua vida esse ano? Quantos querem ver? Então morra. Morra. Eu quero que você morra já nesse primeiro culto do ano. Eu preciso morrer, senão não vai acontecer isso na minha vida. É muito bom quando nós vemos uma planta grande, dando muitos frutos, crescendo e dando fruto. Mas primeiro de tudo, quando ela estava na terra, quando ninguém via, ela teve que morrer, aquela semente. Você precisa entender isso. A abundante chuva de Deus, ela vai vir, na verdade ela já veio.
Mas quando eu morrer, quando você morrer, nós vamos começar a acontecer isso, ó. Nós vamos crescer e dar muitos frutos. Aleluia! Glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, essa é a minha oração. A minha oração hoje é exatamente isso. Senhor, livra de mim mesmo. Antônio, minha maior oração esse ano, querido. Eu estava lá na praia, em alguns momentos da praia, vinha algum sentimento no meu coração e eu tinha que falar: Senhor, livra de mim mesmo, livra de mim mesmo, me livra de mim mesmo, me livra de mim mesmo. Irmãos, como é que eu preciso fazer essa oração todo o tempo? Senhor, me livra de mim mesmo, me faça aprender a renunciar o meu eu e abrir a mão dos meus direitos. Querido, eu e você precisamos fazer essa oração. Senhor, me livra de mim mesmo. O diabo já está vencido, querido. O diabo já foi vencido há 2000 anos. Você não precisa orar para Deus derrotar o diabo na sua vida. Ele já está derrotado. Sabe quem ainda não foi derrotado? Foi eu e foi você. Porque nós ainda brigamos com Deus. Ainda brigamos com a vontade de Deus. Ainda queremos que a nossa vontade prevaleça. Então nós precisamos orar para que isso aconteça. Senhor, me livra de mim mesmo. Qual que é o maior problema da sua vida esse ano, querido? Me fala. Qual que é o maior problema? Ó, o meu maior problema é esse cara aqui, ó. O maior problema que eu tenho é quando eu olho no espelho, eu vejo um reflexo de um cara teimoso, às vezes arrogante, prepotente, às vezes que não confia na palavra e às vezes que por conta disso é impedido de viver as coisas de Deus. Eu falei para o pastor Amir esse dia, falei: pastor Amir, eu estou aprendendo isso. E eu vi depois que eu comecei a viver algumas coisas, eu vi como que as coisas começam a fluir. É verdade, irmãos. Então 2020, a nossa primeira oração esse ano, em 2020, eu vou orar para que eu possa morrer a cada dia. Eu vou orar para você morrer, sabe? Morrer, não que você vai morrer para o caixão, não. Morrer do seu eu, da sua vontade, daquilo que você quer, daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você muitas vezes briga, discute, sabe? Aquela coisa que você tem no trabalho, sabe? De querer lá discutir com o chefe, aquela coisa, nesse momento, fala: Deus, me livra de mim mesmo, livra de mim mesmo, sabe? Aquela vontade que dá de você brigar com aquele colega do trabalho, de você ir lá no chefe, pedir aumento, discutir, brigar, querer pedir as contas. Não faça isso antes de você orar. Senhor, me livra de mim mesmo. O seu problema não é o teu chefe. O seu problema, querido, não é a tua sogra. O seu problema não é essa doença. O seu problema não é o diabo. O seu maior problema é você. Sou eu mesmo. O meu maior problema sou eu. E é isso que eu tenho que falar para Deus: Deus, me livra de mim mesmo, para que eu possa viver essa abundante chuva. Eu tenho certeza, irmãos, todos aqueles que estiverem aqui nessa noite, queria que a banda subisse aqui, nós vamos encerrar. Eu queria que você nessa noite, nós vamos cantar aqui para que Deus vai derramar abundante chuva, mas que você orasse para Deus nesse momento e falasse: Senhor, eu sei que a tua chuva já veio, eu sei que a tua chuva vai vir sobre a minha vida esse ano, mas eu só vou poder ver os frutos dessa chuva se eu puder morrer. Me livra de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu sei que dar um glória a Deus quando pede para morrer não é fácil, mas é um bom motivo para você começar a morrer agora. Fica de pé. Aleluia. Dá um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Fala assim para Deus: Deus, eu quero morrer.